Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Comentado, audiobook do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. E essa é a segunda parte, Cosette. Esse é o primeiro livro, Waterloo. E antes de começar, eu quero ler para você uma carta de Hugo, enviada de Braine-l'Alleud, do 20 de maio de 1861, que diz assim: Eu estou aqui perto de Waterloo. Eu terei poucas palavras a escrever em meu livro, mas quero que essas palavras sejam exatas. Então, eu vim estudar essa aventura sobre o terreno e confrontar a lenda com a realidade. O que direi será verdadeiro. Não será, sem dúvidas, a minha verdade, mas cada um só pode dar a verdade que ele tem. Capítulo 1. O que encontramos voltando de Nivelles? O ano passado, 1861, em uma bela manhã de maio, um passante, esse que conta a história, não aquela que lê a história, chegou a Nivelles e dirigia-se em direção a La Houppe. Ele ia a pé. Seguia entre duas enormes paredes de árvores, em uma larga calçada pavimentada, ondulada, nas colinas que vêm uma atrás da outra, fazendo assim com que a rua levantasse e de repente caísse, fazendo enormes ondas. Ele já havia passado por Liloa e Bois-Seigneur Isaac. Ele via ao oeste o sino de ardósia de Braine-l'Alleud, que tem a forma de um vaso derramado. Ele deixava detrás dele um bosque em altura e, ao ângulo de um caminho traverso, ao lado de um tipo de forca corroída pelos vermes, que tinha a inscrição Antiga Barreira, número 4. Havia um cabaré, tendo na fachada a inscrição Aos Quatro Ventos, Echabot, Café Particular. Meio quarto de légua mais longe do cabaré, chegamos ao fundo de um pequeno vale, onde a água passa sobre um arco prático às margens da estrada. O buquê de árvores era claro, mas muito verde. Ele enchia o vale do lado da calçada, espalhando-se no prado, e ia, com graça em desordem, em direção a Braine-l'Alleud. Havia ali à direita, na beira da estrada, um albergue, que tinha uma charrete a 4 rodas parada na frente. Um feixe de varas de lúpulo, um arador, um amontoado de escovas secas perto de um muro vivo, uma escada perto de um velho hangar feito de palha.
uma jovem moça capinava um campo onde um grande painel amarelo, provavelmente do espetáculo da festa de alguma quermesse, voava solto pelo vento. Ao ângulo do albergue, ao lado de um lago onde flutuavam uma flotilha de patos, havia um caminho mal pavimentado que entrava nos arbustos. Então, esse passante entra. Ao cabo de uma dezena de passos, depois de ter passado por um muro do século XV, ultrapassado um pinhão agudo com espinhos contrariados, ele se encontra em presença de uma grande porta de pedra cintrada, com polpa retilínea, forte estilo de Luís XIV. Acostada com 2 medalhões planos, uma fachada severa dominava essa porta. Um muro perpendicular à fachada quase tocava a porta. Sobre a frente da porta haviam 3 grades sobre as quais cresciam as mais belas flores de maio. A porta estava fechada. Ela tinha 2 velhos batentes decrépitos e um velho martelo enferrujado. O sol aquele dia estava charmoso. Os galhos tinham esse suave estremecimento de maio que parece vir dos ninhos e não do vento. Um bravo passarinho, provavelmente amoroso, vocalizava de cabeça para baixo em uma grande árvore. O passante curva-se então e observa a pedra à esquerda, embaixo do pé direito da porta. Uma larga escavação circular, parecendo um alvéolo de uma esfera, circulava toda a pedra. Nesse momento, os batentes se afastam e uma paisana sai dali. Então ela viu o passante e viu o que ele observava e disse: foi uma bola dos franceses que fez isso. O que você vê lá, mais alto na porta, ali perto do prego, é um buraco de Biscayenne. O Biscayenne não atravessou a madeira, ficou preso ali dentro. Como chama-se esse lugar? Pergunta o passante. O Gaumont. O passante levanta-se. Ele dá alguns passos e olha em volta. Então ele foi olhar sobre os muros vivos. E ele viu, no horizonte, através das árvores, uma espécie de pequeno monte e sobre ele algo que parecia um leão. Ele estava dentro do campo de batalha de Waterloo. E esse é o final do capítulo 1. E como ele é riquiqui, nós vamos já com o capítulo 2. O Gaumont. Era um lugar fúnebre, o começo do obstáculo, a primeira resistência que encontra em Waterloo esse grande lenhador da Europa, chamado Napoleão. Esse foi o primeiro nó sobre o golpe do machado. Antes era um castelo, agora é uma fazenda. O Gaumont, por antiguidade, o Gaumont, era um manoir
e foi construído por Hugo, Sieur de Sommerel, o mesmo que hoje dota a sexta paróquia da Abadia de Villiers. O passante, então, empurra a porta e ele observa, sob uma varanda, uma velha caleche. Então ele entra no pátio. A primeira coisa que chama a atenção é a porta do século VI, que parece uma arcada. Tudo caiu ao lado dela. O aspecto monumental vem da ruína. Perto da arcada havia outra porta, com pedras talhadas do tempo de Henri IV, deixando ver as árvores de um pomar. Ao lado dessa porta, um buraco de estrume, algumas enxadas, pás, charretes, um velho poço, um potro que salta, um peru passando, uma capela com um sino, uma pereira em flor. Voilà. Esse pátio que a conquista foi o sonho de Napoleão. Esse canto de terra, se ele o tivesse pegado, teria talvez o mundo. Agora, tem galinhas espalhadas e só se escuta o rugido de um grande cachorro que mostra seus dentes e substitui os ingleses. Ah, os ingleses aqui foram admiráveis. As 4 companhias dos guardas de Cook mantiveram a cabeça alta durante as 7 horas de ataques de um batalhão. O Gaumont, visto sobre a carta, em um plano geométrico, parece um retângulo irregular. E um ângulo parecia entalhado. Este ângulo é a porta meridional, guardada por esse muro, que foi fuzilado a queima-roupa, mas resistiu. O Gaumont tem 2 portas, a meridional, essa do castelo, e a setentrional, que é a da fazenda. Napoleão enviou a Hougomont seu irmão, Jérôme. As divisões Guilleminiot, Foix, Bachelou, todos se esbarraram ali. Quase todo o corpo de Reille foi convocado e falharam. Os canhões de Kellermann cansaram-se diante desse heróico muro. Havia ainda a brigada Baudouin para forçar Hougomont ao norte e a brigada de Soissons ao sul. Sem sucesso. As estruturas da fazenda chegavam até o sul. Um pedaço da porta norte, quebrado pelos franceses, ainda está pendurado, preso ao muro. A porta setentrional, forçada pelos franceses, e ao qual colocaram um painel suspenso na muralha, se balança ao fundo do campo. Ela foi feita dentro do muro. Pedra embaixo, brique no alto. Ela fecha o pátio na parte norte.
A disputa por essa entrada foi furiosa. Por um longo tempo, ficaram as marcas de várias mãos ensanguentadas, e foi ali que Baudouin foi morto. A tempestade do combate é ainda visível nesse pátio. O horror é visível. O impacto da luta ficou petrificado. Este vive, este morre. E foi ontem. Os muros agonizavam. As pedras caem. As brechas gritam. Os buracos são feridas. As árvores, tremendo, curvavam-se, parecendo fazer um esforço para fugir. Esse pátio, em 1815, era mais construído do que hoje. Os ingleses em barricadas e os franceses entram. Mas encontraram uma resistência imensa e não puderam ficar. Ao lado da capela, uma ala do castelo, o único que sobrou dele, levanta-se aberto. Diria esfaqueado. O castelo servia de masmorra e a capela de blockhouse, uma fortificação. Eles simplesmente se exterminaram. Os franceses, arcabuser, isso é uma arma, tá? Todas as armas deles eu vou usar palavras francesas, porque eu não quero ofender nenhum francês, fazendo uma tradução errônea do nome das armas. Na verdade, eu vi várias críticas quando a gente faz a tradução bidon, que quer dizer a tradução de não importa como, e eles não gostam. Então, arcabuser eles estavam armados de um arcabuz, que era uma arma. Eles estavam em todas as partes. De trás da muralha, nas fendas entre as pedras. Eles olhavam e miravam o muro e os homens. Entrevia-se na ala arruinada, através das janelas com grades, os quartos esses onde os ingleses sofreram a emboscada. Ainda existia a escada em espiral, que subia até o teto. A escada tinha 2 andares. Então, os ingleses, eles subiram para o segundo andar e eles simplesmente quebraram os degraus, que eram pedras, de baixo. E assim os franceses não conseguiam subir. E lá de cima eles conseguiam atirar nos franceses embaixo. Nesse tempo, ainda existia uma dezena de degraus que estavam fixos no muro. E hoje, cobertos por ortiga, e tem mesmo uma árvore que cresce perto deles. Eles se massacraram na capela. Nunca mais houve missa depois da carnificina. No entanto, o altar continua ali, em madeira rústica, e o crucifixo pendurado em cima da porta também. Perto do altar havia uma estátua pregada na parede de Santa Ana do século XV. A cabeça do menino Jesus foi arrancada
por um Biscaém. Biscaém é outra arma que eles estavam usando. Então, os franceses acabaram sendo expulsos dali. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram fogo na capela. E as chamas tomavam toda a capelinha. A capela toda ardeu. Era como uma fornalha. As portas queimaram, o teto queimou, mas o Cristo de madeira não queimou. O fogo só começou a queimar os seus pés e parou. Milagre, dizem as pessoas daqui. O menino Jesus decapitado não teve a mesma sorte do Cristo. Os muros, hoje, estão cobertos de nomes. Henrique Nés, Conde de Rio Maior, Marquês e Marquesa de Almagro, em Habana. Existem também nomes franceses com pontos de exclamação, sinal de cólera. Foi necessário repintar o muro em 1849. As nações se insultavam. Foi nessa porta que encontraram o cadáver do subtenente Legros, com um machado na mão. Ao sair da capela, à esquerda, vemos um poço. Existem 2 poços nesse pátio, mas não tem balde nem manivela. Não tem mais água. Mas por que não tem mais água? Porque estão cheios de esqueletos. O último a tirar água desse poço foi Guillaume von Kilson. Era um paisano que morava em Hougomont e era jardineiro. O 18 de junho de 1815, sua família fugiu para esconder-se no bosque. A floresta em volta da abadia de Villiers abrigou durante vários dias e várias noites todas as infelizes populações dispersadas. Hoje ainda, certos vestígios são reconhecidos como tronco de árvores queimados. Guillaume von Kilson fica em Hougomont para guardar o castelo e se esconde em uma cave. Os ingleses o encontraram, o arrancaram de seu esconderijo a golpes de sabre. Sabre é uma outra arma que eles usavam, que servia ao mesmo tempo para atirar e tinha uma parte em cima dela que servia como uma lança. Então eles tanto podiam atirar como podiam futucar. Então ele era futucado a golpes de sabre e eles o faziam o servir. Vai preparar comida, vai buscar água no poço. Aí eles tinham sede, era Guilherme que trazia água. E esse poço, naquele tempo, ele pulsava água. E muitos beberam dele, o seu último gole de água. Esse poço, que beberam tantos mortos, deveria morrer também. Depois do fim, a pressa era enterrar os cadáveres. A morte tem um jeito único de incomodar a vitória. E ela faz a glória ser seguida pela peste. O tifus é um anexo do triunfo. Esse poço era profundo. Fizeram um sepulcro. Jogaram nele 300 mortos. Talvez
até rápido demais. Todos estavam realmente mortos? A lenda reza que não. Parece que na noite que seguiu o enterro, ouviam-se vozes clamando por ajuda, vindas do poço. Socorro, socorro, me ajudem. Esse poço fica isolado, então o passante se pendura e olha. Os seus olhos se perdem no profundo cilindro de brique que estava cheio de um amontoado de trevas. Em torno, tudo era ortiga. Esse poço não tem mais balde, nem água, nem corda, mas ainda tem a bacia de pedra que servia de reservatório, que hoje, cheia da água da chuva, faz beber os passarinhos. Uma casa em toda essa ruína é ainda habitável. A porta dessa casa abre-se para o pátio e tem uma maçaneta em ferro em forma de trevo. No momento que o tenente Wildá tocou essa maçaneta para se refugiar na fazenda, um francês o abateu a mão com um golpe de machado. A família que ocupa a casa tem como bisavô o antigo jardineiro Van Kylson, morto já há algum tempo. Uma mulher com cabelos grisalhos me diz: eu estive lá. Eu tinha 3 anos. Minha irmã maior tinha medo e chorava. Nós fomos levadas ao bosque. Eu estava no colo de minha mãe e todos colocavam a orelha na terra para escutar o que estava acontecendo. O canhão fazia bum bum e eu ficava repetindo bum bum. Uma porta do pátio dá para o pomar, como eu já te falei. Esse pomar era feio, horrível. Ele foi dividido em 3 partes e eu diria mesmo 3 atos. A primeira é um jardim, o segundo é o pomar e a terceira é um bosque. Ao lado da entrada do castelo e da fazenda, à esquerda, tem um muro vivo. À direita, tem um muro de briques e ao fundo, um muro de pedras. Agora, nós estamos dentro do jardim, com seus pés de groselhas plantados e todo tipo de vegetação selvagem que se apossou do seu lugar. Era um jardim senhorial. Ele foi criado por esse primeiro estilo francês que precedeu Le Nôtre. Hoje é só ruína e ronce. Foi nesse jardim, mais abaixo no pomar, que 6 defensores externos do primeiro Leger, tendo penetrado ali e não podendo sair, presos como ursos em uma fossa, aceitaram o combate com 2 companhias hanovrianas, uma delas armadas com carabinas. Os hanovriana montavam os balaústres que sustentavam o muro e atiravam do alto. Os voltigeurs atiravam em resposta de baixo, mas eram 6 contra 200. 6 intrépidos, não tendo como abrigo outra coisa que os pés de groselhas. E mesmo assim tardaram 15 minutos em morrer.
Agora, subimos alguns degraus e estamos dentro do pomar. Aqui, 1.500 homens caíram em menos de uma hora. O muro parece pronto para recomeçar o combate. Os 38 matadores furados pelos ingleses a alturas diferentes ainda estão nele. Paro aqui rapidinho. Tem uma seleção de fotos onde tudo isso daqui dá para você conferir visualmente, tá? Se você não percebeu que hoje temos fotos, ao invés do nosso livro, pode olhar. Tudo que eu estou dizendo aqui, inclusive, tem as fotos do Gomó, para você entender bem o que aconteceu. Voltamos. Diante do 16º, existem 2 tumbas inglesas em granito e só existem os matadores no muro do sul, porque o ataque principal vinha dali. Esse muro estava escondido do lado de fora por um muro vivo. O muro vivo é um muro feito de vegetação. Então, os franceses chegaram ali, viram o muro de vegetação e acreditaram, passar esse muro aqui vai ser facinho, vamos embora lá, né? O único empecilho são essas plantas aqui, ali, vamos embora. E acharam que seria fácil passar. Mas quando eles passavam, eram fuzilados diante do muro. Os 38 matadores faziam fogo, todos ao mesmo tempo. Era uma tempestade de metralhas e bolas. E a brigada de Soissons se partiu. Waterloo começou assim. Então o pomar foi tomado. Os franceses não tinham escadas e subiam agarrados com suas unhas. Houve uma guerra corpo a corpo sob as árvores. Toda essa erva foi molhada pelo sangue. Um batalhão de Nassau, com 700 homens, ficou completamente atordoado fora do muro, contra o qual foram postos 2 baterias de Kellermann. E até hoje tem as marcas das balas. Esse pomar é tão sensível como qualquer outro no mês de maio. Ele tem os seus botões de ouro, as suas paqueretes, a erva alta, os cavalos de carruagem que passam, a roupa secando nas cordas, fazendo os passantes abaixarem para passar, o pé afundando nos buracos dos topeiros. No meio da erva, um tronco arrancado. O major Blackman encostou-se nele para expirar. Sobre uma grande árvore ao lado, caiu o general alemão Duplat. Esse pomar inclina-se uma macieira, velha, doente, com um curativo de palha e terra de argila. Quase todas as macieiras caíram de velhas, e não tem nenhuma que não tenha a sua bola ou a sua biscaém de lembrança. Os corvos voam dentro dos troncos e no fundo
tem um bosque cheio de violetas. Baudouin morto. Foix machucado. O incêndio. O massacre. A carnificina. Um rio feito de sangue inglês, sangue alemão e sangue francês, furiosamente misturados. Um poço amontoado de cadáveres. O regimento de Nassau e o regimento de Brunswick foram destruídos. Duplat morto. Blackman também. Os guardas ingleses mutilados. 20 batalhões franceses, mais os 40 do corpo de Reille, dizimados. 3.000 homens dentro de Hougoumont, Sabrés, degolados, fuzilados, queimados. E tudo isso para que um paisano diga hoje a um passante: Monsieur, dê-me 3 francos. Se você se interessa, eu te explicarei a coisa toda. De Waterloo. E chegamos ao final dos nossos capítulos de hoje.